você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de português. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português. So, before we start this, let me give you some words in English. This is a Brazilian Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak with you just in Portuguese because you have to listen more Portuguese. So, if you are watching on YouTube, here on my right side you're gonna see all the sentences that I'm talking about, but you also can turn on the subtitles on YouTube. But if you are just listening on Spotify, there is a link on the description with the transcription. Check out there. Bom, sobre a aula de hoje. Aqui no título está aparecendo receptiva e produtivas habilidades em português. Professor, por que este tema tão específico? Bom, eu recebi no Instagram sempre recebemos perguntas. Eu recebi esta pergunta aqui. I'm struggling to learn Portuguese with a huge difference between my receptive and productive skills. How do I put the receptive skills to use? Eu estou tendo dificuldades em aprender português com uma grande diferença entre minhas habilidades receptivas e produtivas. Como eu coloco minhas habilidades receptivas para usar? É uma ótima pergunta. Aqui eu preparei algumas dicas para você. Talvez você esteja passando por esse mesmo problema, mas eu separei algumas dicas com atividades para você tornar essas atividades receptivas, o que você escuta, para falar, o que você deve fazer. Começando, deixa eu explicar um pouco sobre idiomas. É muito comum você ter uma habilidade receptiva, no caso, ouvir, melhor do que as habilidades produtivas, que é falar e escrever quando você começa a aprender um idioma. Por quê? Primeiro, você começa a ouvir e ler. São as habilidades mais fáceis. Vamos lá, vamos voltar quando você era criança, um bebezinho. O que você começou a fazer? Primeiro, você começou a ouvir os seus pais, os seus familiares a falar no seu idioma. Em português, quando eu era criança, meus pais falavam: mamãe, papai, bom dia, tudo bem? No seu idioma, eles falavam com você: hi, good morning, daddy, mommy. E você começou a escutar. Agora, não sei com qual idade você está aprendendo o português, você está começando a escutar e a ler também, porque você já lê, mas quando você é criança, bebezinho, você não lê ainda, tá? Mas como você já lê, você já pode ler e escutar o português. Mas as habilidades produtivas, que é falar ou escrever, mas nesse caso eu acho que é o falar que é a sua dúvida, você não consegue. Por quê? Porque você não está falando. Vamos voltar lá para o passado. Quando você era bebê, você escutava a sua mãe falando mami, então você repetia mami. O que está faltando para você? Repetir. Repetir o que você está ouvindo. Vamos lá que eu vou trabalhar com as dicas e vou dar várias ideias aqui para você transformar essa sua habilidade passiva, o que você escuta, para falar. Primeiro, shadowing. Shadowing, o que eu quero dizer? Você vai escutar frases curtas ou frases longas, mas eu diria frases curtas é melhor, e repetir em voz alta. Por exemplo, você está com o seu telefone e vai falar: bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você está escutando e repetindo. Basicamente é isto que você tem que fazer. Mas é claro que você deve iniciar com áudios mais devagares, áudios mais básicos, para você trabalhar naturalmente a sua velocidade de falar. Vamos lá, exemplo.
Eu vou aqui. Deixa eu encontrar algo em inglês só para você ver como seria. É ao vivo. Ao vivo não, eu estou gravando a aula, mas eu tive essa ideia só para você entender, ok? Eu estou procurando em português, é claro. Inglês do zero. Vamos ver o que é o primeiro episódio, tá? É, a pessoa vai falar. é, eu não conheço o dono desse podcast, mas inglês do zero parece que é algo básico, tá? Eu estou lendo os títulos aqui e vamos ver. Deixa eu ver se eu encontro algo. Aqui, encontrei algo. Tem um anúncio, claro. Mas na prática não significa nada. Temos duas palavras. Normal vai ser só o som do E. Tem como. Ok, está falando muito em português. Inglês do Zero Podcast que vocês irão. Ok. Não, eu devia ter procurado um outro episódio. Mas, vamos lá. Eu sou brasileiro e vou encontrar algo aqui. Good morning, how are you? Eu vou repetir. Good morning, how are you? Você tem que ouvir e repetir o que você escutou, como um bebê, como uma criança. Esse é o processo. Você não pode só ouvir. Por exemplo, você está assistindo uma série, um YouTube, você pausa. A pessoa falou, e aí, beleza? Pausa, repete. E aí, beleza? Esta é a principal atividade que você vai mudar essa sua habilidade passiva. Você entende o que as pessoas falam, mas não consegue falar. Por quê? Porque você não está falando. Lembre, quando você era uma criança, seus pais falavam com você e você repetia. Bom dia. Ou não sei qual idioma você espanhol. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno, principessa. Por exemplo, algo assim. Escuta, pausa e repete. E repete em voz alta. Bom dia. É a melhor maneira que você vai acionar essas suas habilidades ativas. E quanto mais alto você falar, mais fácil e mais veloz vai ser. Aqui eu dei exemplos com o bom dia, tudo bem. Mas conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo novas frases, é claro. Próxima, parafrasear, em português falamos. Depois que você escuta um diálogo, por exemplo, no YouTube, no Spotify, ou você assistiu um vídeo curto, tente descrever o que você escutou nas suas próprias palavras. Por exemplo, duas pessoas conversando. E aí, beleza? Eu vou na praia. Que horas você vai? Eu vou às 10. Você vai jogar futebol? Não, eu não vou. Eu falei de uma maneira muito rápida, como um brasileiro. Agora você tenta descrever. A primeira pessoa perguntou se vai à praia. Legal, ela falou que sim. Você descrever a situação, mas descrever falando em voz alta. Você tem que praticar. Não tenha medo, não vai parecer estranho. Você está aprendendo um idioma, não é fácil. Ok, aqui a outra habilidade, porque nós estamos falando de habilidade receptiva e produtiva, eu dei a ideia de você falar, mas também uma maneira de melhorar se você já está lendo, você tenta melhorar a escrita. Por exemplo, hoje você vai ler um artigo sobre zoológico, algum tema diferente. Você lê, ok, entendeu 80%. Agora, tenta escrever o que você entendeu. Separa aquilo que você viu, deixa longe e uma folha de caderno e uma caneta e começa a escrever. Vai ajudar muito com as suas habilidades produtivas na escrita. E depois que você escrever, você vê se está correto, a acentuação, se os verbos. Mas tenta, ok?
É, outra ideia é: ah, mas professor, eu não consigo resumir. Tá, vamos lá. Eu vou te dar uma ideia. Você pode encontrar uma música brasileira que você gosta. Você encontra a letra, the lyrics, e começa a copiar. Pode ser Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda. Aí você começa a copiar. É o início. Começa a escrever. Você tem que escrever no idioma se você quer melhorar isto. Aqui eu dei um exemplo de música, porque música todos nós gostamos de algum tipo de música. Pode ser sertanejo, funk, rock, independente. Mas é fácil. Escolha uma música e escreva, se você não consegue resumir ainda. E aqui, speak what you hear. É o que eu falei. Fale o que você escuta. Mímica. Repita o que você está ouvindo. Por exemplo, eu estou falando: ah, ontem eu fui no parque. Repita. Ontem eu fui no parque. Eu caminhei sozinho. Eu caminhei sozinho. Mímica. Repita o que você está ouvindo, mas repita em voz alta. Você tem que praticar. Idioma, não somente português, mas todos os idiomas são uma habilidade de prática. Você não pode só ouvir, você tem que falar. Se você não tem um professor, algum amigo, um namorado, namorada, você pode falar sozinho. É um bom início. Você encontra ótimos conteúdos e tenta falar sem problemas. E o próximo passo é: você vai começar a mudar o vocabulário de reconhecimento para produção. Aqui vou dar um exemplo. Tem muitos flashcards, aplicativos de flashcards com frases, e você pode criar esses flashcards com as palavras, com as frases que você está aprendendo. Eu não uso muito, eu sou mais raiz. Raiz no português é uma expressão para old school. Eu escrevo tudo no meu caderno aqui, como você pode ver. Mas use, você tem que usar. Crie uma maneira, encontre uma maneira que funciona para você de escrever. Você vai ler e falar em voz alta. Você tem que praticar. Vou dar um exemplo. Em português não tem a definição, mas nós falamos no inglês é roleplay. Por exemplo, eu estou aprendendo italiano no momento. Comecei. Sim. E eu estou tomando café, estou eu com minha cachorra. Não tem ninguém, a minha cachorra não fala, tá? Vamos deixar claro. E eu começo a fazer perguntas para ela em outros idiomas, no caso italiano. Por exemplo: ciao, come stai? É claro que ela não responde, mas eu estou praticando. Que cosa hai fatto hoje? E é assim que você vai começar, ok? Parece louco? Parece, mas funciona muito o roleplay. Aqui eu dei um exemplo, eu converso com minha cachorra em outros idiomas. Depende do dia, eu falo com ela em espanhol também. Eu falo: olá, como estás hoje? É claro que ela não responde, mas eu estou dando exemplo. Mas também o roleplay você pode descrever situações. Por exemplo: eu estou no meu escritório. Como eu falo isso em inglês? I am at my office. Tá, em espanhol: yo estoy en mi oficina. Ah, em italiano: io sono... Não sei escritório. I don't know how to say office. So I'm gonna learn this word and say the entire sentence. Esta é a ideia. Você tem que começar a falar. Quando você começa a falar, você vai começar a construir sua confiança. Quanto mais você falar, mais confiante você vai estar. E você não vai ter medo quando tiver uma oportunidade de falar. Eu já falei, fale com você mesmo, com seu cachorro, com sua planta. E outra ideia também muito útil: no telefone hoje, todos os telefones você pode gravar o seu áudio. Olá, tudo bem? E depois você escuta, você consegue, por exemplo,
Encontre um áudio na internet que tem um brasileiro falando, ou um português, um angolano, independente do português que você está estudando. Aí você tem o áudio e tente pronunciar. Depois você compara. Minha pronúncia pode melhorar aqui nessa palavra. Não estou falando igual a pessoa. Use o telefone que você tem, a tecnologia. E a última ideia aqui que eu tenho é dublar, prática dublando. Por exemplo, assista uma cena de um filme, de um vídeo no YouTube, mude isto e tente dublar. Pode ser em português, sim, tipo, a pessoa está falando, mas só que você não está escutando, você só está lendo a legenda. Olá, tudo bem? Ontem eu pesquei. E leia o que está escrito, ok? Não tenha medo, mas funciona. Você tem que falar. Se você não falar em voz alta, você não vai melhorar. É isso. Foram úteis minhas dicas? Was it helpful? So, in a nutshell, this lesson is 16 minutes. I'm gonna say in English. So, you have to listen and repeat it out loud. More often you do this, faster you're gonna be able to speak more and more Portuguese. Fácil assim, easy like that. So, if you liked this video, give a like here so I'm gonna know it was a good lesson. But if you have any questions about Portuguese, about learning language, feel free to text us here. And subscribe on our channel for you don't miss any of our lessons. I'm gonna finish here saying Portuguese, obrigado e até mais. Tchau, tchau.